Olá pessoal, eu sou o Vitor, sou da empresa Vica Engenharia e hoje eu quero começar uma série de vídeos, eu vou me comprometer a fazer uma série de vídeos para falar um pouquinho do que a gente sabe sobre o steel frame, o que a gente já aprendeu sobre o steel frame. Aproveitar esses vídeos também, confesso que eu quero aproveitar para aprender mais ainda, porque acredito que à medida que eu for fazendo cada vídeo falando sobre cada assunto em específico, eu vou aprender bastante também. Então, o primeiro vídeo eu quero apresentar bem de forma básica, apresentar quais que são os materiais que a gente tem no steel frame para utilizar na fachada. Aqui vocês já podem ver algumas amostras. Não tenho de todos que eu vou falar aqui, fica até a dica aí para se algum fabricante estiver vendo esse vídeo já mandar a amostra do que eu não tenho. Mas vamos começar. Vou compartilhar o slide que é para a gente não esquecer, porque realmente são várias placas, várias opções que a gente tem no mercado. Então, para eu não esquecer de nenhuma, eu fiz um slidezinho para ir relembrando. Então, começando pela placa cimentícia, hoje a gente tem a opção de utilizar só a placa cimentícia como acabamento final ou um material antes dela e depois ela para depois fazer o acabamento. Então, falando de placa cimentícia, hoje a gente tem os fabricantes da Gypsum, que a gente tem a placa que se chama Superboard. Então, seria essa placa aqui, essa é a placa da Gypsum. Uma placa muito boa, a gente já utilizou. Além dela, a gente tem a da Infibra também. Da Infibra eu não tenho aqui, mas a gente tem também a placa da Infibra, outro fabricante. Também temos o da Brasilite. Da Brasilite tem o quê? Brasilite é uma das empresas da Saint-Gobain. Eles também tem uma placa cimentícia. Além da Brasilite, a gente tem a placa da Decorlite. Aí a Decorlite tem dois modelos de placa. Uma chapa cimentícia comum, a outra chapa autoclavada. Além disso, temos da Knauf. Da Knauf eu também não tenho amostra, mas a gente tem a que chama Aquapanel, a da Knauf. E a gente tem também da Placlux. Placlux também não tem amostra. Mas hoje seriam as placas cimentícias que a gente tem no mercado. Acredito que eu não esqueci de nenhuma. Se eu tiver esquecido de alguma, por favor, se alguém for do steel frame, fale aí nos comentários que eu já vou procurar conhecer esse fabricante também. Além da placa cimentícia, a gente tem outra opção de fachada, que aí seria aquela opção que eu falei de utilizar duas placas, uma placa antes da placa cimentícia, que é utilizar ou uma placa USB ou um plywood. Começando pelo plywood, seria esse material aqui, que hoje a gente tem dois fabricantes no Brasil, um é a Helvaplac e a outra a Racia. São os dois que eu conheço também, se tiver mais algum, fale por favor. E outro seria a placa USB, que hoje o fabricante que a gente tem é a LP. Aqui eu vou aproveitar, eu não tenho uma placa USB separada, mas é essa placa aqui que a gente tem, que chama placa USB. Que hoje só a LP que fabrica no Brasil. E acho que no mundo também. Além disso, a gente tem a membrana hidrófuga. Quando a gente utiliza a placa cimentícia sozinha, a membrana hidrófuga vem antes da placa cimentícia. E quando a gente utiliza o OSB ou plywood, vem OSB ou plywood, membrana hidrófuga e placa cimentícia por cima. A membrana, a gente tem da Tyvek, que é uma das mais utilizadas. Várias casas que vocês verem de steel frame vai estar escrito Tyvek. A membrana é a que quando vocês olham a casa de steel frame, que quando tá ela, vocês veem tipo o patrocínio, parece uma divulgação da marca, que sempre as empresas escrevem o nome delas nela. Então a gente tem a Tyvek, a gente tem a Gypsum, a gente tem a Tamilin. A Tamilin tem dois modelos, esse aqui é um dos modelos, ela sem a drenagem, e tem esse outro modelo da Tamilin que tem a drenagem. Aí a Decorlite também tem sua membrana, a Knauf tem sua membrana, a Placlux tem sua membrana, a própria LP tem sua membrana. Então hoje várias empresas estão criando as suas membranas. Então eu posso ter até esquecido não ter colocado algum aqui, porque várias empresas estão fabricando hoje a membrana já no Brasil.
Uma outra opção de fachada que a gente tem, que seria, ao invés de colocar o plywood OSB e a membrana, seria comprar o material já com a membrana. Então hoje a gente tem o plywood já com a membrana aplicada, então é duas etapas em um. Então a gente tem o da Helvaplac, eles criaram esse modelo inspirado, chama Strong System, inspirado numa que é muito utilizada lá nos Estados Unidos, que chama Zip System, é um das placas para fachada, como substrato de fachada mais utilizado lá. Então aqui foi feita a Strong System. E a OSB também lançou recentemente uma placa dessa forma, que vem a placa OSB junto com a membrana, que chama OSB H-Wrap, que não temos a amostra ainda, tá para chegar a nossa amostra. Assim que chegar eu faço outro vídeo mostrando e falando também mais tecnicamente sobre esse material. Mas aí hoje no Brasil a gente tem essas duas. Então a vantagem dele é que tem dois materiais em um. Outra opção que a gente tem de fachada é o siding. Estou sem nenhum aqui, modelo de siding, mas hoje a gente tem três formas de materiais para se fazer esse siding. A gente tem os cimentícios, que tanto a Gypsum quanto a Infibra fazem hoje no Brasil. Então eu vou colocando a imagem aqui para vocês verem. A gente tem o siding vinílico, que a LP fabrica, e a LP também tem o siding de fibras de madeira, que ela faz com essas próprias fibras de madeira que ela faz a placa USB, ela faz o siding também. E a Espaço Smart, que é uma loja aqui do Brasil, tem dois modelos de siding que eles importam. E aí vendem como fabricantes aqui no Brasil, que é um Smart modelo Siding alemão e esse Smart Siding modelo americano. Então o siding, quando a gente utiliza, vamos supor que esse aqui seja o siding, a gente vai utilizar sempre ou com plywood OSB, membrana e o siding, ou também, igual a placa cimentícia, dá para utilizar ele só membrana e siding. Nós temos também as placas de gesso com véu de fibra de vidro. Na verdade, voltando aqui, eu fui pegar, eu pausei o de vídeo porque lembrei uma placa que não tinha, eu fui e achei a outra. Na verdade, tem a da Infibra também. Então, esse aqui é um modelo da placa da Infibra. São todas parecidas, né? Mas pra gente ser justo com a Infibra aqui. E aí a gente tem as placas de gesso com véu de fibra de vidro, as Glass Match. Aqui no Brasil, a gente tem três opções. A Glass Rock é a mais conhecida, vocês verem. Principalmente aqui na região de São Paulo, bastante casas são feitas com ela, até como material único da fachada, colocado uma membrana e ela. E aí a gente tem a dos outros fabricantes. A dos outros fabricantes precisam de um material por cima, que aí seria o próximo que eu vou falar, que aí utiliza elas como substrato. Mas aí a gente tem a Aquaboard, que é a da Gypsum, e a gente tem a SP Glass, que é da Knauf. Então são três placas similares, muda um pouco da composição delas, que uma pode ser utilizada como acabamento final e a outra não. E por último, de material para fachada, que aí na verdade não é só um material, é um sistema completo, que é o AFES. Que aí o AFES a gente tem o da Sto, que seria esse sistema aqui. O AFES a gente tem que colocar sempre um substrato. Então aqui a gente tem um modelo do OSB, mas ele pode ser uma placa dessa de Glass Match, pode ser a própria cimentícia. Aí em cima dele a gente faz a membrana, só que aí no caso a membrana líquida, não a membrana de papel, que aí seria como essa aqui que a gente passou, que tem na placa pronta. Então passa a membrana e depois a gente vem e cola com um EPS. Então vem com esse EPS de alta densidade e depois faz os acabamentos. Mas aí esse sistema é um sistema da Sto, que é o USB, você compra esse primeiro material, compra a parte, e depois tem o restante dos materiais, que é a membrana líquida, ou EPS e todos os materiais de acabamento final. Então a gente tem esse modelo aqui da Sto. Esse outro aqui também é da Sto. Aí a gente tem outros fabricantes também desse sistema AFES. A gente tem a Sika, a gente tem a Decorlit. A Decorlit tem esses painéis aqui.
O Decorlite já tem até pronto com placa cimentícia. Esse é um sistema com a placa cimentícia já colada. Então também dá para fazer a fachada e também dá para ser um painel chama painel SIP, que ele pode ser utilizado tanto para o fechamento interno quanto para o externo. E aí você monta a estrutura entre eles. Então a Decorlite também tem esse sistema EIFS. Aí eles têm tanto em XPS quanto em EPS. Aí a gente tem a Build Espuma também tem XPS e EPS. A Build Espuma junto com a empresa que chama Magnaplaque. Então eles desenvolveram um material junto. E aí tem tanto em EPS quanto em XPS. E aí eles têm também já acabado com a pele cimentícia. Então basicamente colocaria um substrato também e ele já aderido. E com membrana ou substrato sem membrana, e aí coloca a membrana e aí vem com ele. Então seriam as opções. E aí a gente também tem a Placlux. Placlux, que é uma empresa nacional, ela também tem um sistema criado EIFS deles. A gente não tem nenhuma amostra aqui, mas a Placlux também tem. Então basicamente hoje são esses os materiais, pelo menos que a gente conhece aqui para utilizar na fachada. A gente pode utilizar eles de várias formas. Nos outros vídeos eu vou explicar melhor o acabamento que a gente pode ter depois dele, desde uma cimentícia aparente até uma pintura, um revestimento por cima. Então a gente vai explicando nos próximos vídeos como fazer, os cuidados que tem que ter de acordo com cada acabamento final que o projeto pedir, né? Então a gente vai explicando. Espero que tenha gostado. Se você ainda não se é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Curtam esse vídeo se tiverem gostado, indiquem para pessoas profissionais, clientes que estão querendo construir em steel frame, seus amigos que querem construir steel frame, indiquem esse canal que a gente vai ter muito conteúdo bacana. A gente vai realmente abrir toda a nossa caixinha do steel frame e procurar as outras caixinhas também para explicar aqui junto de vocês. Então um abraço e até o próximo vídeo.